Livro Já Estamos no Tempo do Fim. O que fazer neste período? Editora Árvore da Vida. Capítulo 17. Os cristãos devem ao mundo todo. Quem tem dívida sabe o quanto ela importuna. A imagem do credor sempre está presente na mente de quem deve. Há um incômodo e uma sensação inquieta de cobrança. Existe apenas uma maneira de o devedor sentir-se aliviado: pagar a dívida. Depois que o apóstolo Paulo foi alcançado pelo Evangelho, ele se tornou um devedor dos homens. Ele disse: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos 1,14. Quem eram seus credores? Os gregos e os bárbaros, os sábios e os ignorantes. Era assim que os indivíduos em sua época eram classificados. Ele utilizou essa imagem porque ela retratava muito bem o quantitativo das pessoas a quem devia: o mundo todo. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Pague sua dívida. A história de dívida de Paulo é a nossa história. Todos nós cristãos somos devedores dos homens. Nossa dívida abarca homens e mulheres, ricos e pobres, letrados e iletrados. A condição geral das pessoas é de carência e pobreza espiritual. E está em nossas mãos a responsabilidade de mudar essa situação. O evangelho que pregamos leva em seu conteúdo o rico, insondável e maravilhoso Cristo, bem como uma vida com significado e repleta de esperanças. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. É o pagamento da dívida que resolverá essa carência. Eles estão por toda parte olhando para você. Os cristãos com relação a Deus não devem nada, posto que foram alcançados pelo Evangelho da Graça. Mas com relação às pessoas que estão à sua volta, todos têm uma imensa dívida, a qual precisa ser paga sob pena de sentir um peso contínuo em sua consciência. 1 Coríntios 9:16. Ter esse tipo de dívida é perturbador, porque não existe possibilidade de se esquecer dela, visto que, além de ser grande, o número de nossos credores estão por toda a parte, olhando e rogando para que paguemos a dívida. A sensação de dívida que acompanhava o apóstolo Paulo era tão forte que o livro de Atos diz que, certa vez, à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos, capítulo 16, versículos do 9 ao 10. Temos passagens similares que fortalecem a ideia de que devemos pregar o Evangelho. 1. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés dos mensageiros que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52:7, versão King James atualizada. 2. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Receba essas palavras como parte do pagamento da dívida que temos para com você. Faça bom proveito delas, usando-as como um meio de auxiliá-lo no seu desfrute de Cristo e no pagamento da dívida que você tem para com outras pessoas. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16, versão King James atualizada.